Olá! Hoje nós viemos aqui falar um pouquinho sobre o Mães e Realidade, falar sobre também a saúde mental materna, um tema muito importante que às vezes a gente não dá tanta atenção, principalmente no momento da gestação. Eu sou Janaína Tamiossi, eu sou psicóloga perinatal e parental, sou mãe de uma menininha de 9 anos e também mãe de UTI, que tem todas essas questões que complicam logo no primeiro contato com a gestação, com a vida na maternidade. E hoje eu estou aqui com a minha parceira. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Cláudia Com, eu sou casada, eu tenho 2 filhos jovens adultos, mas também muito bom essa questão de ser mãe de jovens adultos, diferentes outros desafios, mas tão importante quanto, né? E eu hoje vim aqui para a gente conversar um pouquinho sobre ser mãe. O que é ser mãe? Quais as implicações disso? Tanto o lado bom quanto os desafios que nós temos aqui. E aí, então, hoje estamos aqui, Janaína, para a gente conversar. Queria contar para vocês um pouquinho como é que a gente se conheceu. É uma história bacana. É muito legal. A internet está aí, né, gente? Então, não tem fronteiras. E aí, o que aconteceu? Um dia, eu lá no computador, tal, fazendo cursos, sempre encontrava a Janaína. Um curso sobre mães, Janaína estava lá. Um curso sobre pais, Janaína estava lá. Um curso sobre gestação, Janaína estava lá. Falei, meu Deus do céu, deixa eu ver de onde essa moça é, né? Gente, por coincidência, Janaína é de Campinas. Eu disse, não tem como. Liguei para ela e falei, oi, tudo bem? Eu sou Cláudia Com, eu também sou psicóloga, a gente sempre se encontra, né, Jana? Vamos tomar um café? E topei na hora, disse, porque claro, café... com certeza, vamos tomar um café. Aí nós fomos tomar um café e nesse café, gente, com certeza nasceu o nosso lindo e maravilhoso projeto, Mães e Realidades. Que na realidade, o que aconteceu? Ele já vinha sendo gestado por nós duas e neste dia 20 de maio do ano passado, nós realmente fundamos o nosso projeto Mães e Realidades, que hoje estamos aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre mãe, realidade, família, filhos e tudo que se refere à nossa vida enquanto mãe. E como em tudo na nossa caminhada, nós entendemos que sozinha também não era o suficiente, né? Porque assim como na vida da parentalidade, nós precisamos de uma rede de apoio. E na vida profissional também. Então, nós fomos atrás, né, Cláudia, de buscar parceiras que tivessem a mesma visão, os mesmos valores e os mesmos propósitos que nós. E como sempre que a gente coloca uma boa intenção para o universo e emana boas energias, elas vêm em retorno. Então, firmamos muitas parcerias com profissionais excelentes que acompanham esse projeto conosco, que trazem muita riqueza. Então, parceiras como nutricionistas, nós temos uma enfermeira obstetra, nós temos fisioterapeuta, médicos, né, enfermeiros. E todos, assim, com as mesmas visões que nós. E agora a gente vai falar um pouquinho por que é tão importante ter parcerias e por que é tão importante voltar para esse universo da gestação, do parto, do puerpério, da família, né, nessa vida da parentalidade. Por que um psicólogo se foca para esse ponto da vida que é tão importante na vida das famílias e também para que elas possam ter aí uma vida mais saudável emocionalmente falando, né? Isso. E aí, pegando esse gancho, existe aí uma área da psicologia que se chama psicologia perinatal e parental. Mas o que é isso, né? Peri é em torno do nascimento. E o parental seria pai e mãe. E aqui eu gostaria de comentar com vocês 2 questões. A gente tem o casal conjugal, que é o marido e a mulher, e o casal parental, que é o pai e a mãe. Então, uma mesma pessoa, ela assume na família primária, né, 2 papéis, o papel de marido ou o papel de esposa,
e o papel de pai e mãe. São dois papéis importantes, mas totalmente distintos. E só fazendo aqui um adendo, quando ocorre um divórcio, né, entre pais e essa família ela acaba se desfazendo, lembrando-se que o casal conjugal, o marido e a mulher, não existe mais. Mas o casal parental, pai e mãe, esse nunca acaba. Viu, gente? Então, gostaria de deixar um alerta para vocês. E nós, enquanto psicólogos perinatais e parentais, qual é o nosso objetivo, né? O propósito de promover a qualidade e o bem-estar dessa família. Então, assim, como eu disse no início, tem desafios, claro que tem desafios, e nós estamos aqui para poder ajudar e colaborar com todos vocês, para que esses desafios eles se tornem o mais leve possível. Existem, mas lembre-se, com maior leveza para o bem-estar de todo mundo. E aí, pra gente falar, então, no início da caminhada da parentalidade, a gente começa ali no comecinho mesmo, que é a gestação, né? Que é quando uma mulher descobre ali que tá grávida, tá esperando um bebê. E que para muitas, em grande parte, é um momento de maior felicidade. Mas também existem muitas que levam um grande susto e que talvez naquele momento não seria o ideal para ela, né? Então, compreender esse momento em que está chegando esse princípio de vida parental para aquela mulher e para aquela família é de extrema importância. Muitas vezes a gente já fala, fulana tá grávida, parabéns, né? Fica todo mundo feliz, aí, né? Exatamente, aí a gente pergunta, será que essa mãe queria nesse momento ser mãe? E eu vou contar uma coisa, viu, Cláudia? Várias coisas, né? Aconteceu comigo, antes de eu entrar nesse universo da parentalidade e da perinatalidade, uma amiga minha ficou grávida, uma amiga de trabalho, né? Uhum. E aí eu fui toda feliz, né? Cumprimentando, nossa, parabéns. Ela não queria ficar grávida. E tudo bem, né? Só que a gente não tem essa visão, né? Exatamente. Então impacta bastante, assim, nossa, mas como assim? A gente acha que ser mãe é a realização da vida e nem sempre. E não né? é, nem né? sempre. Às vezes não é o momento que ou ela quer. não quer mesmo ser mãe e vamos respeitar isso, né? E é muito difícil para a sociedade hoje você encarar uma mulher que não quer ter filhos. Com certeza. Né? É o particular dela. Exato. E vem dessa cultura que a gente tem, né? Que a mulher cresce e tem que já desenvolver uma família ali. Ela tem que ser uma mãe, tem que ter filhos, cuidar da casa, do marido. Isso. E esse mundo se transformou, né? Nós já estamos aí em pleno século XXI. Isso. E a constituição da família já é em modelos diversificados e de forma muito diferente. Antes a gente tinha aquele padrão, né? Papai, mamãe e eu. Hoje nós já temos várias famílias, né? 2 pais e um filho, 2 mães e uma filha, ou um pai, uma mãe e 3 filhos, e assim elas vão fazendo. Ou e casais cada separados, família, casais né? separados, o meu, os seus e os nossos, né? Mãe tem com isso avós, também, isso, com certeza. E aí vai, né? E aí, nosso papel, que exatamente foi o que eu falei no início. Qual seria o nosso papel? A gente colaborar para que essa família ela possa ser funcional. E o que é uma família funcional? É uma família que traz bem-estar para todos os seus integrantes, independente de como ela é feita. Respeitando, né, cada individualidade, a sua né? individualidade, aceitando o que cada um é, com as suas características, personalidades, acolhendo nos momentos de dificuldade, né, de sentimentos mais tristes e caminhando dessa forma. O diálogo, ele sempre vai ser a melhor ferramenta dentro de qualquer relação. Com certeza, porque o diálogo ele é onde ele vai colocar o que eu sinto, o que você sente, e aí fazer uma balança para quê? Para que todos voltem novamente à questão do bem-estar, né? Exato. Nós, psicólogos, o que a gente proporciona? A gente proporciona bem-estar para a família e principalmente para o mundo, né? Por quê? Porque se a família estiver bem, todos os integrantes vão estar bem e com certeza o mundo também vai estar bem, né? Isso mesmo. E aí, pensando então um pouquinho nessa questão da gestação, a maternidade ela é um momento
extremamente transformador na vida, principalmente da mulher, eu digo. Sem dúvida. Né? Mas da família também, porque toda essa família vai entrar numa nova constituição, ela vai se reconfigurar. Mas na vida da mulher, porque ela vai sentir fisiológica e emocionalmente, Com né? certeza. Num primeiro contato. Isso. E depois os outros vão percebendo também essas mudanças. É o que eu falei no início, né? Então, assim, por exemplo, o pai, que ele vai virar o filho, né? Que antes era só filho, agora ele vira pai. A mãe, que era só filha, agora vira mãe. E a avó também, né? Que antes ela era uma filha que virou mãe e a mãe que virou avó. Então, assim, nessa família são vários papéis, cada um com a sua função, todos importantes, mas lembrando, cada pessoa dessa família, né, ela tem uma função. Inclusive, esse bebê que vai nascer, ele também tem uma função, né? E um alerta também tá trazendo Uhum. bem, né, para todos. O alerta é assim, as transformações acontecem, mas os papéis que existiam antes não deixam de existir. Sim, é um Né? complemento, Então né? vai sempre somando. O pai, ele era filho, vai continuar sendo filho, mas ele vai somar a responsabilidade agora de um pai também, Isso, que de é ali marido, educar. de filho e de pai. Então aí a gente já vai vendo o acúmulo de funções na vida Com de uma certeza. pessoa, né? E aí vocês percebem, né? Quantas questões que envolve aí. Como disse a Janaína, as questões fisiológicas, né? A nível da mulher, questões de hormônio, tudo tal. E as questões emocionais, que infelizmente as pessoas não dão muita atenção para isso, né? Ah, ficou grávida, parabéns, felicidades, tudo de bom. A gente já falou isso. Aí quem que ela procura? Um médico. Para quê? Para fazer o pré-natal, né? O pré-natal fisiológico. Uhum. E aí a gente queria comentar também um pouquinho com vocês, né? Que existe, além do pré-natal fisiológico, existe o pré-natal psicológico. Mas o que é o que isso? que é isso, né? O que é isso, esse que pré-natal? diacho é Nunca esse? ouvi falar, né? Muitas vezes. E até ontem eu estava conversando com uma mãe, né? Ela falou, mas pré-natal psicológico, o que é isso? Nossa, eu já fiz o enxoval, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. Eu falei, que legal, parabéns, isso é muito bom. E de você? Você tem cuidado de você? Não, eu vou cuidando do meu bebê. Meu bebê estando bem, eu estou bem. Ou às vezes a resposta pode ser, né? Não, mas eu tô indo no médico. Ok, Isso, saúde física tem que cuidar Com e é certeza. importantíssima, né? Mas o que a gente está colocando aqui é exatamente isso. Quando você se transforma numa gestante, quando você descobre essa gestação, a vida começa a se transformar. Por quê? A partir do momento que você sabe que está grávida, inevitavelmente você já projeta todo um futuro. E né? você já é mãe, viu, gente? A partir outro desse momento detalhe. já é mãe. Você descobriu, você está grávida, coloque na cabeça, vocês já são mães. E o companheiro já é pai. E a avó também já é avó. Então, assim, como assim? Sim, a gestação, ela dá início no ventre da mulher, né? Mas o ser mãe, ser pai, ser avó é a partir do positivo. Positivou, Já se transforma. Você já percebe que existe um outro serzinho na vida de vocês, compondo, fazendo parte do planejamento dessa família, fazendo parte do futuro. Já imagina até na faculdade alguns, Com certeza, aí vai projetando, né? E aí é interessante quando você vai projetando, né? Aí vem o bebê, né? Aí você fala assim, eu quero que ele seja assim, 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 assado. E de repente não é do jeito que você queria. Você queria loirinho, vem de cabelo preto, você queria de cabelo cacheado, vem de cabelo liso, né? E aí vem o que a gente chama de decepções, né? É, porque que você faz idealiza um bebê, né? Isso. E essa questão da idealização é um ponto importante a ser observado. Porque uma coisa é você ter o bebê idealizado, o bebê ideal, que E o fica real. no campo da fantasia, né? Sem dúvida. E isso, inevitavelmente, qualquer pessoa vai passar por essa questão, né? Da idealização de um bebê perfeito, saudável, com as Não características chora. que gostaria, que não chora, que a maternidade vai ser linda, que o amamentar vai ser perfeito, que vai dormir a noite inteira, que não vai ter problema nenhum. E depois vem o bebê real. Exatamente, que é o bebê que você pega no colo e às vezes é totalmente diferente do que você projetou. E aí vem a frustração.
né, gente? Ah, eu queria assim que é assado, eu queria desse jeito, não é. E aí, como é que fica essa mãe? E aí é importante também a gente comentar sobre rede de apoio, né, Jana? Sim. Rede de apoio, que essa rede de apoio, ela tem que ser feita como? Já na gestação. Quem vai ser minha rede de apoio? Quem vai me apoiar? Importante lembrar que rede de apoio, ela vai dar apoio à mãe e o pai que vão cuidar do bebê. Aí, deixa eu só fazer um link que eu acho importante a gente colocar assim, e a gente volta na rede de apoio. Mas falar da decepção, né? Porque o que é a decepção? Ah, sim, né? importante. É quando você gera uma expectativa muito grande. Então, se você ficou presa naquele bebê ideal, no idealizado, no campo da fantasia, e toma contato com um bebê real e ele não atende às suas expectativas, é onde vem a frustração, é onde você se decepciona, e esse é um campo de alerta. Isso. Um aí campo de entra nós alerta. psicólogos para poder colaborar com toda essa questão, né? Porque aí, inclusive, a mãe, ela pode até ficar toda melindrada com todas essas questões, pode desenvolver depressão. E desenvolve, inclusive, até uma depressão. E a depressão é onde a gente fala que, por isso que a gente fica nesse campo de alerta, porque ela desenvolve uma depressão gravíssima. Por exemplo, eu tenho um caso que eu conheço, onde a pessoa, ela queria uma menina e veio um menino. Ela caiu em depressão profunda. O luto, né? Aí é o luto, porque o que é o luto? O luto nada mais é do que a perda de algo que você queria muito. Sim, e não aconteceu, não atendeu a sua expectativa. Então, por isso que a gente vai trabalhando durante a gestação sobre as questões da expectativa, sobre as questões de decepção, sobre as questões de agravamento na saúde do bebê e da gestante, que podem acontecer durante esse período de gestação. E falar sobre isso é importante, não é trazer isso para você, é muito do contrário. Falar sobre, tomar consciência das possibilidades que existem dentro de um período gestacional. E é importante também falar, quando você tocou na depressão, que muitas vezes a gente fala da depressão pós-parto, né? Mas um alerta, pessoal. A depressão pós-parto, normalmente, ela se inicia já na gestação. Aquela mãe que tá assim, um pouco mais tristonha, quando você diz parabéns e de repente ela não quis, tá bom. Então, assim, sinais de alerta para que todo mundo que esteja em volta dela comece a perceber, né? Como que essa mãe tá. A gente pensa só no bebê, né? Sim. E essa mãe? O cuidado com essa mãe é importante. Inclusive com o pai também é importante. Olhar né? para essa família. Olhar para essa família. Como que ela está funcionando? Está caminhando bem? Está tranquilo? Quais são os sinais e sintomas que a gente percebe que está diferente, né? Lembrando que cada uma tem a sua particularidade, cada família é única, mas lembre de uma coisa, apesar de cada família ser única, alguma coisa ela é de todas as famílias, né? Que volta novamente aonde? No bem-estar. No bem-estar, exato, né? E aí, falando sobre voltando para a rede de apoio, que agora eu acho que a gente pode entrar, a gente fala um pouquinho sobre a questão do pré-natal psicológico. Isso, achei importante a gente falar, né? Que a gente comentou antes do pré-natal psicológico. Isso. O que é, né? Assim como a gente tem o fisiológico, que vai medir barriga, vai ver como que o bebê tá, nós vamos falar do pré-natal psicológico, onde o que ele vai fazer? É como se fosse o enxoval da mãe, né? A nível emocional. Como que essa mãe tá, como que essa família tá. E aí a gente tem todo um projeto estruturado, onde cada dia a gente trabalha um tema. Então eu queria que a Janaína apresentasse aí para vocês, né, o nosso projeto. E lembrando, cada encontro a gente trabalha uma questão tão importante quanto o pré-natal fisiológico. Sim, falando do pré-natal psicológico, ele vai envolver as questões emocionais e as questões relacionais de uma família, né? Sim, então, sim. A mulher descobriu a gestação, essa família descobriu uma gestação. Logo no comecinho eu já tenho que fazer
Não é obrigatório, também não é obrigatório na vida de uma pessoa se ela não sentir vontade, mas é importante porque o pré-natal psicológico é comprovado cientificamente como uma vacina de prevenção a adoecimentos psíquicos. Então, a gente vai falar no nosso caso, nós temos um programa estruturado em 8 encontros, que primeiro vai falar sobre a gestação, depois a gente fala sobre plano de parto, que muitas mulheres não têm conhecimento que existe esse documento. Um documento específico, né? E lembrando, né? Eu acho importante a gente falar isso. De repente, a gente, enquanto mulher, quer que o nosso parto seja um parto natural. Mas naquele momento, na hora, por questões de segurança, tanto para a família quanto para a criança e a mãe, o bebê, tudo tal, o médico muda. Então, lembrando que é importante essa questão. Às vezes a gente faz o que a gente gostaria de que acontecesse, mas no momento do vamos ver, por questões de proteção, isso tem que ser mudado, né? E aí volta a questão da frustração que a gente falou, do bebê real, do bebê imaginário. Do e aí parto também, idealizado. Do parto idealizado, né? E importante também a gente falar que mesmo sendo uma cesárea, a cesárea ela pode ser humanizada, né, Janaína? Sim. Muitas mães pensam assim, não, eu vou fazer uma cesárea, é algo que não é humanizado. Sim, a cesárea também pode ser humanizada. O que o humanizado quer dizer, né, Cláudia? Sim, sim. É você ter respeito e empatia pelo que o outro está sentindo, né? Com certeza. Então, respeitar as vontades da mulher, respeitar aquele momento que para os profissionais de saúde é algo corriqueiro para quem está nessa área. Isso. Mas para a gestante dia, pode né? ser sua única experiência. O momento único, exatamente, o momento único onde ela depositou a vida inteira dela, que ela sempre quis ser mãe, né? E tudo bem, umas querem, outras não, como a gente sempre falou, e tudo bem. Então, respeitar, isso que é humanizar. Respeitar a vontade da mulher, lembrando, né? Eu gosto de frisar muito isso. Respeita, mas com proteção. Exato. E aí a gente fala também sobre maternidade e paternidade. Pai, ele tem um papel importantíssimo na gestação, no puerpério e na vida dessa criança, dessa família, né? Então a gente coloca alguns pontos e compreensões do que é ser pai, do que é ser mãe, de como que vocês acreditam que podem ser desenvolvendo esses papéis em suas vidas, né? Isso. E como que um pai pode, por exemplo, ser ativo no momento da amamentação da mulher. Ele tem que apoiar tanto a mulher quanto o bebê que está lá, porque vai fortalecer os vínculos, né? Às vezes você fala assim, ah não, o vínculo é só com a mãe. Não, gente, o vínculo com o pai é importantíssimo. Recentemente eu estava lendo uma pesquisa que o pai que é presente e o pai que é ativo, a criança, ela fica, além de ela ser mais saudável emocionalmente, né? Ela na escola vai bem melhor. Ela se desenvolve muito bem socialmente, bem melhor. na Exatamente. escola, foi muito interessante essa questão cognitiva, né? E até um tempo atrás, não. A criança nasceu, é da mãe. Deixa que tem que formar vínculo, né? Não, o vínculo ele vai ser construído dia a dia. E o vínculo começa lá na gestação. Isso que eu ia falar. E aí, outro dia também eu ouvi dizer assim, ah, não, a cesárea, que eles demonizam a cesárea, né? A cesárea é algo que não forma vínculo. Gente, não é o forma de parto que vai formar vínculo. Ou de amamentação Ou de também. amamentação, isso. É como você recebe essa criança, entendeu? É o pele a pele, é o olhar, é o carinho, é a atenção. Porque o vínculo, como disse Janaína, vai começar na gestação, mas ele vai sendo construído ao longo do tempo. Por isso que a gente fala que esse vínculo, ele tem vital importância nos primeiros 1000 dias de vida desse bebê. E esses primeiros 1000 dias de vida não é após o parto, é do momento da concepção
até os 2 anos e 2 3 anos de e idade. pouquinho. Né? Os 1000 dias mesmo, né? Isso. Contando. Desde E o aí, momento que como ela que soube faz? que ficou grávida, né? E esse vínculo vai formando. Então, a Isso. importância dos 1000 dias. E o que é importante? Questão nutricional, questões fisiológicas, questões emocionais, né? Então, os 1000 dias é você ter um olhar bem integrativo para essa criança, um olhar para essa mãe, né? Para que tudo possa chegar ao contento. Para quê? Para que esse desenvolvimento seja super top 10. E aí não é só a mãe que sente, né? O pai também vai Sim, sentir a esse família, bebê. né? A família como um todo. Vocês viram a importância da família para um bebê? Exato. E aí você pode ir conversando com ele desde a barriga, já ir colocando música para ele ouvir, né? certeza. E quando nascer, tem até pesquisas também que falam sobre isso, que durante a gestação, quando a gestante, ela sempre ouve o mesmo tipo de música, sim. após o nascimento, se o bebê fica mais agitado e coloca Põe aquela aquela música, música. ele se acalma na hora, porque é um som já conhecido desde a barriga, né? Assim Isso. como o som da voz do pai. O pai Com conversando certeza. com esse bebê durante toda uma gravidez, ele Ele na é hora algo de conhecido, nascer, né? ele já sabe, olha, Olha, eu conheço isso aqui. essa voz, eu conheço, né? Eu conheço essa voz. Opa, que legal, que joia, né? E aí, quando ela fala de conhecer essa voz, agora me veio uma questão assim importante também, com relação às emoções, né? As emoções da mãe. Ah, mas a mãe tá triste, o bebê fica triste. A mãe tá alegre, o bebê tá alegre. Não é bem assim. A criança percebe que algo diferente está acontecendo, mas ele não sabe se a mamãe está triste porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo. Mas ele sabe que algo diferente está acontecendo. Que aí são as questões emocionais da mãe, né? Que ela vai passando para ele como algo diferente. E aí você o mundo imagina, é assim, né? você fica com raiva. Uhum. Você tem uma descarga elétrica e uma descarga de hormônios também. Sim. Então, esses hormônios que são produzidos internamente, o bebê vai pro receber. Bebê, claro. E é aí onde ele percebe também essa agitação, né? Isso, com certeza. Então, assim, quando eu falo, você tá triste, o bebê vai ficar triste. Isso é um mito, né? A gente sabe que ele sente algo diferente. Mas não que fique, não, você tá triste, o bebê vai ficar triste, não é algo ele importante percebe, também né? falar, perceber as mudanças e as modificações. Aí também falamos sobre a avosidade lá no pré-natal psicológico, sim, que é importante e faz parte da rede de apoio também dessa família. O papel da avó, né? Mas aí existe um ponto muito importante nessa questão da avosidade, primeiro, você vai comparar os avós de antigamente com os avós de hoje. Totalmente diferente. Hoje a avó é moderna, trabalha, faz academia, isso, faz aquilo. Né? Não é mais aquela vovó de birotinho que ficava fazendo tricô e crochê, né? Em grande parte, as avós hoje ainda estão ativas e atuantes no mercado de trabalho. Então, já não conseguem dar aquele suporte que antes as mães deixavam os filhos com os avós para poder trabalhar, né? Sem dúvida. E às vezes hoje já não é possível esse cenário. Mas, e outro ponto importante a observar é que a avó não é mãe do bebê. Do bebê, é mãe da mãe. É mãe da mãe. Então, ela tem que Isso. se lembrar disso também para cuidar dessa mãe, Da para que mãe, essa mãe isso. cuide do bebê. E não assumir o papel de mãe do bebê e tirando essa maternidade da mulher. E só completando um negócio importante, olha, a avó materna, ela vai cuidar mais da filha, da mãe do bebê, e vai dar apoio para essa mãe para cuidar do bebê. Mas quem cuida é a própria mãe do bebê. E a avó paterna, olha que interessante, gente. O papel da avó paterna é muito maior cuidar do filho dela. Entendeu? Claro que ela pode também cuidar da nora, ela pode cuidar do bebê, de acordo com o que a mãe permitir, como a mãe desse bebê permitir, mas lembrando, a avó paterna cuida do filho dela e a avó materna cuida da filha. E as duas avós vão cuidar da família como um todo. Interessante, e a gente né? entende também que existem as raras exceções, né?
vai depender muito dessa relação que a família tem, né? Sim. Porque às vezes essa mulher, ela não tem um Não tem a relacionamento mãe. com a mãe, ou não tem a Isso. mãe. E às vezes a sogra dela faz esse papel de mãe para ela. Com Então certeza. depende muito dessa questão do relacionamento na família também. Entre né? elas, mas é um dado É. interessante, É né? muito Que a gente interessante. poderia comentar a respeito disso, né? E aí a gente fala de rede de apoio, né, Cláudia? Que aí volta naquilo que a gente falou da rede de apoio. Que É. ela deve ser efetiva e perguntar para a mãe, né? E para o pai. O que você quer que eu, enquanto avó, enquanto vizinha, enquanto tio, enquanto tia, seja lá quem for a pessoa, quer que eu faça para que você se sinta bem? O que você quer que eu faça? Quer que eu cuide do bebê um pouquinho? Quer que eu faça uma comidinha? Quer que eu dê um espaço para você, enquanto mãe, tomar um banho mais demorado, né? Porque precisa do autocuidado. Que seja um Essa apoio mãe- qualificado. Exatamente. Essa mãe, ela é mãe, mas além de ela ser mãe, ela também é mulher. E não podemos esquecer disso, né? Isso. E quem são essas pessoas que podem compor a rede de apoio? Então, existem as pessoas próximas a essa mulher, a essa família, né? Uhum. Primeiro, começando pelos avós, que fazem parte da rede de apoio. Isso. Depois, amigos próximos, parentes próximos, né? Vizinhos, Vizinhos. tios, tias. E pessoas que essa família confia. E na Essa rede de seria apoio assim. também existem os profissionais, né? Então, Com que são certeza. importantes. Babá, Sim. os pediatra, Nós os psicólogos. psicólogos, A nutricionistas, consultora de amamentação, que é importante, né? consultora do sono. Do São sono. profissionais que podem dar esse suporte à mãe, principalmente nesse primeiro momento, que eu acho que é o mais difícil, onde ela está tentando se encontrar ali no puerpério, né? Isso. E abraçar, mas não quer dizer que a partir do puerpério você também não possa consultar ou precisar dessa rede de apoio. E muito falar em além. puerpério, eu lembrei de alguma coisa interessante. Quando a gente fala, existe 2 tipos de puerpério. Existe o puerpério fisiológico, né? Que é aquele 40 dias, pronto, tá liberada. E existe o puerpério emocional, gente. Ele pode durar até 3 anos. Vocês já acreditam nisso? Salvo Esse o caso das puerpério- mulheres que não viveram bem um puerpério e arrastam para uma vida, né? Exatamente. E às vezes, como disse Janaína, bem lembrado, ela não viveu adequadamente e aí ela arrasta por uma vida inteira. Já pensou? É, E aí entra nós profissionais. Para quê? Para poder acolher essa mulher, essa família e fazer ela entender e resgatar algo que ficou deficitário na vida dela. sim. E aí, falando do puerpério, a gente traz novamente a temática do adoecimento psíquico, que ele pode ser peri e pós, né? Tanto na gestação quanto no pós-parto. E se acontece de a mulher já ter casos na família ou já ter desenvolvido algum tempo atrás Isso, algum uma tipo de depressão ou adoecimento, transtorno, né? pode se manifestar novamente na gestação. Sim, Então, são informações importantes a levarem para o seu médico e Uhum. retornar com esse acompanhamento psicológico para que não se agrave durante esse período exatamente, gestacional, porque né? como a gente falou, é um momento onde os hormônios estão aí, né? A flor da pele. Então tudo muda. Então, se fisiologicamente muda, imagina emocionalmente, né? Exato. E a gente fala sobre essas questões e quais os adoecimentos também No nosso no pré-natal nosso pré-natal. psicológico. Isso. E também a gente tem nos últimos encontros um assunto que é importante, que é resgatar esse casal conjugal, então falando sobre a sexualidade do Sim. casal, né? Sim. Quando iniciar, como iniciar, por que sim, por que não, onde se respeitar, como que o casal tem que se relacionar, né? Exatamente. Principalmente partindo de que a mulher ela tá voltando o corpo dela. Então, muitas vezes ela ainda não está preparada, ela está imersa no puerpério nesse momento onde ela só fica de pijama, né? Que eu falei do resgate Né? além de mãe, né? Exato. Resgatar a mulher além de mãe, porque nós mulheres assumimos vários papéis, né? Sim. O papel de esposa, o papel de mãe, o papel de tio, o papel de profissional, são vários papéis. E de repente, quando a gente vê um serzinho, né, lá olhando, fala: "Meu Deus, isso saiu de mim". É encantador, É né? encantador. E aí o marido, nesse ponto, o companheiro, tem que respeitar esse momento
E como a gente já falou, né? O diálogo, gente, o diálogo é imprescindível. O que você está sentindo, o que eu estou sentindo, e vamos juntos, nós dois, pensarmos o que nós podemos fazer. E aí a rede de apoio, que aí vem também, que é importante, né? Exato. Bom, e aí depois, para finalizar, nós vamos ter esse acompanhamento na vida da família, né? Com rodas de conversa, workshops, temáticas sobre o retorno de trabalho, temáticas diversas que toda a questão da parentalidade traz. Mas eu acho que por hoje a gente já trouxe bons conteúdos. E lembrar, nós temos vários projetos e vários programas. E eu tenho certeza que um deles cabe para a sua realidade. Então, vem com a gente. Nos acompanhe, curta aí o nosso conteúdo nas redes sociais, Instagram, @Mães e Realidade. Nós vamos colocar agora vários vídeos também no YouTube, Mães e Realidade também. E tendo dúvidas, pode chamar a gente. Com certeza estamos prontas a poder te ajudar e acolher nesse momento único e ímpar para você. Até mais. Até.